Então, o que Hashem se importa não são propriamente os sacrifícios em si, mas muito mais o que está no teu coração. Muito mais importante é a mentalidade e as ações por trás desses sacrifícios aí. O Eterno está mais preocupado, coloquei ali, grifei ali, que busquemos a justiça. O que seria realmente buscar a justiça? Socorrer os oprimidos, os órfãos e cuidar das viúvas, né? Então isso realmente é o verdadeiro Corban que gera proximidade do nós com o Eterno. Então, irmãos, eu peço quem estiver com as suas Bíblias, mesmo em casa, quem não estiver com a Bíblia, mas estiver com o seu celular, a Bíblia no celular, né, ou mesmo no notebook, é Levítico 6, a partir do verso 8. Levítico 6, 8 a 8:36. Deixa eu ver que oração agora. 11 horas e 9 minutos. Né? Eu peço que o Eterno me abençoe nesse momento, que Ele derrame o seu óleo fresco sobre mim, para eu estar realmente passando para vocês e para mim mesmo os detalhes importantes aí com relação ao entendimento da regulamentação dos corbanote, dos sacrifícios, das ofertas, né? Então vamos lá, Levítico a partir de 6, verso 8. Aqui um rápido resumo de toda a porção, a regulamentação do holocausto, a regulamentação da oferta de manjares, a oferta na consagração dos sacerdotes, a regulamentação da oferta pelo pecado, a regulamentação da oferta pela culpa, regulamentação das ofertas pacíficas. O Eterno proíbe o comer a gordura e o sangue, a porção dos sacerdotes, a consagração de Arão e seus filhos, né? Então, para nós entendermos agora a questão da ordem de Deus, a ordem do Eterno, de Hashem, né? Como que o Eterno vai fazendo tudo por etapas, não faz de uma vez só, ele não faz as coisas aleatoriamente, ele vai fazendo tudo por etapas, né? Então, em Êxodo 40, nós vemos que o tabernáculo no deserto ele é levantado. Todas as peças, né? Os utensílios, a cobertura, as paredes, né? O piso, enfim, todos os detalhes concernentes, tudo o que era necessário foi providenciado, foi a parte que coube aos artesãos, foi feita, muito bem feita, né? Com ouro, com outros materiais, com prata, etc., com bronze. Então, finalmente, em Êxodo 40, o Mishkan ele é levantado, né? Ele fica de pé, tudo fica prontinho. Na porção que o irmão Yaakov ministrou semana passada, fala-se de todas as ofertas que irão ser feitas nesse Mishkan que acabou de ser levantado, né? Os holocaustos, ofertas, sacrifícios por vários tipos de pecados, né? São vários, em geral, são 5 tipos de sacrifícios diferentes que são feitos, né? Em média, em geral. Agora, na porção de hoje, especificamente, que é uma continuidade de Vaikra, é um complemento de Vaikra, que nada mais, nada é do que essas mesmas ofertas que são citadas em Vaikra, é feita uma regulamentação. Por isso que quando eu coloquei ali o resumo da Paraxá, em algumas Bíblias está escrito assim, a lei do holocausto, a lei da oferta de manjares, nessa porção, mas essa lei é uma regulamentação para você fazer aquele sacrifício da forma mais correta possível dentro da direção do Eterno, né? É isso que nós temos que entender. Então,
fala-se da regulamentação dos holocaustos, ofertas de sacrifícios, etc. Inclusive, eu tenho aqui na bibliotecazinha aqui da Sarel, tem a Bíblia de Estudo Arqueológica, uma Bíblia bem grossa, assim, bastante explicativa, né? Tem muita explicativa histórica e arqueológica ali também, muito interessante, né? Então, como essa Bíblia ela é muito minuciosa, rica em minúcias e detalhes, nesta Bíblia, no que concerne a porção Tsav, ela cita exatamente essas palavras. A regulamentação antes, no lugar da palavrinha lei, ela fala a regulamentação. Então você vê que o Eterno está colocando ordem, regulamentando, colocando ordem nas coisas, para as coisas, principalmente sacrifícios, que é algo muito íntimo, né, de cada ofertante para com o Eterno. Então não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ser feito de uma forma bem específica. Essas são instruções adicionais para regulamentar as ofertas já descritas, né? Então, se você procurar no dicionário, regulamento, o que é? Ação, o efeito de regular. Ação, o efeito de tornar algo lícito, algo correto, né? Regular. E a palavra regular, conforme a regra. Qual regra? Conforme a regra do Eterno. Conforme a ordem do Eterno, né? Então, até o presente trecho, a ênfase tinha sido colocada sobre o aspecto de ofertas, com respeito à prestação de contas, que o pecador tinha que fazer com o próprio Eterno. Então, agora, nessa porção, a questão da regulamentação, o que é? É a participação dos sacerdotes e dos ofertantes, como que o ofertante vai se comportar nesse momento, o que ele deve fazer, a forma dele, como ele levar essa oferta e como que o sacerdote vai receber essa oferta. Então, para vocês entenderem melhor a questão da regulamentação, como que a inter-relação entre o sacerdote e o ofertante. Foi falado também na semana passada, esse detalhe é muitíssimo importante para a gente entender a questão da regulamentação, né? Uma palavra conhecida como karov. Karov. Tanto é que existe uma frase no hebraico, karov helit karev. Karov helit karev. Próximo ou aproximação. Então, karov, que significa aproximação, é você se aproximar do Eterno. Porque qual que é o sentido? O sentido de existir um sacrifício, uma oferta, é porque houve um distanciamento da nossa parte com relação a Deus. Nós cometemos algum tipo de transgressão, seja moral ou não, seja voluntária ou involuntária. Nós cometemos algum tipo de transgressão que nos afastou do Eterno, ou afastou o Espírito do Eterno de nós. Nós nos afastamos do Eterno, porque o Eterno está em todo lugar. Nós nos afastamos dele conforme as nossas atitudes. Então, esse é um grande entendimento dessa ordem que o Senhor está querendo colocar, da regulamentação. Esse é o entendimento fundamental. O fato de como você vai fazer para chegar até o sacerdote, como que você vai levar essa oferta e de que forma o sacerdote vai receber, para você se aproximar. Esse é, digamos, o fator X, né? A aproximação. Você voltar a... Nós usamos até um termo, eu coloquei embaixo ali, no canto lá. Quando nós estamos de mal com alguém, né? Puxa, tem um amigo lá, mas já faz 3 semanas que não falo com ele, a gente está de mal. É um termo popular que nós usamos, né? Estamos de mal, estou de mal.
E daí, chega lá um belo dia, você levantou, digamos, com o pé direito, se levantou, está muito bem, está alegre, está disposto, e você chega para ele, irmão, vamos fazer as pazes? Né? Então, o que é isso daí? Você se aproximar novamente daquele amigo. Karov. Então, esse é um bom entendimento também da regulamentação, né? Existem 5 tipos de korbanot, sacrifício. O olá, que é a oferenda que é completamente queimada, né? Você queima toda ela, consome toda ela, significa dedicação completa, libertação total. É o processo do novo nascimento. Quando há um novo nascimento, que você tem uma experiência com Yeshua, você passa por um arrependimento, para cada pessoa é uma experiência diferente, não é um padrão para cada um, né? Mas geralmente é uma experiência muito forte e dificilmente você esquecer desse dia. É algo muito forte que acontece dentro de você com o Eterno, né? Então, e depois que se passa por esse processo, um grande arrependimento, né? Uma grande sensação assim, de você se achar que está cheio de culpa, de arrependimento, você se arrepende verdadeiramente, de uma forma muito intensa, e o Eterno te enche, né, com o Espírito dele, e você fica por um bom tempo apaixonado por ele, pelo Eterno, por Yeshua. Você fica teus olhos brilham, né? Se encontra com as pessoas acham que, puxa, você conheceu uma namorada, você está apaixonado. Ou para a mulher também, a mesma coisa, você conheceu um rapaz, está apaixonado, teus olhos estão brilhando. Não, estou apaixonado por Yeshua, né? Amém? Então, irmãos, em Levítico, olha que interessante. Nós sabemos que o Mishkan, ele tem, no santo lugar, tem uma luz no santo lugar, tem um objeto parecido com isso aqui, uma menorá, no santo lugar, que ela fica 24 horas por dia acesa, ela não pode ser apagada, a menorá. Só que tem algumas pessoas, nem todos sabem, que tem um segundo objeto que também fica aceso 24 horas. Não é só a menorá. Tem um segundo objeto que fica aceso. Inclusive, essa menorá aqui que fica acesa, esse nertamide aqui representa essa menorá. Esse nertamide, essa luz eterna, luz perpétua aqui. Tanto é que essa luz está ligada direto na fonte lá, não tem aquele interruptor. Ela está direto ligada. Porque de repente alguém limpar aqui, bate ali, e desliga ou liga e desliga. Não, esqueci, né? Não, ela está direto na fonte lá. Não pode apagar. Por causa justamente da menorá. Mas tem um outro fogo que fica aceso também. Ele não pode apagar. Mas, irmão Jair, eu não sabia disso. Onde é que está escrito isso? Está escrito em Levítico 6:6. 6:6 a 6:13. Só que na Torá é de 11 a... Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. 6... Está correto. 6:6 a 6:13. Vou ler a partir do 5. Diz assim: E o fogo que está sobre o altar
se conservará aceso, não se apagará, e acenderá sobre ele o sacerdote lenha todas as manhãs, e porá em ordem sobre ele a oferta de libação, e fará queimar sobre ele os sebos dos sacrifícios de pazes. Fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. Fogo contínuo. Tamid. Tamid. Fogo contínuo, irmãos. Fogo contínuo é que nem o fogo da menorá. Ele não se apaga. Vocês podem confirmar aqui. Então, há tempos atrás, eu até imaginava que esse fogo só seria aceso quando você apresenta lá uma oferta queimada, você vai acender o fogo, a oferta vai terminar, vai ser consumida, acabou o fogo, pronto. Não. Não é assim que funciona. Ali diz que realmente esse fogo é contínuo. Fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. Isso nos remete ao que, irmãos? Esse fogo contínuo aí, da olá, da primeira oferta ali, olá. Nós lembramos que o Mishkan, levantado por Moisés, sendo modelo e cópia do templo celestial, aponta, agora está além, esse fogo aceso, ele está além do sacerdócio levítico. Isso que nós temos que entender. Mas como assim, irmão Jair? Processo sacrificial de Yeshua e não para o sacerdócio levítico, né? Porque a razão do fogo arder sempre, continuamente, no altar, aponta para Yeshua, o qual se fez holocausto por nós, uma vez para sempre, no templo celestial. Então, a salvação, irmãos, para nós está disponível. Por acaso, aquele sangue que foi derramado por Yeshua, que esse sangue não existe mais, ele já caiu. O sangue que foi derramado lá no madeiro, em Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém, no Gólgota. Para quem nasce hoje de novo, para quem tem um novo nascimento hoje, que nós somos lavados com o sangue do Cordeiro, esse sangue está disponível para nós ou não? Sim, ele está disponível para nós. Onde que ele está hoje, esse sangue disponível para nós? Onde que ele está ainda fresco, digamos? Amém? No templo celestial, irmãos. Então, preste atenção aqui o que eu vou falar agora, para você ver que é tremenda a palavra do Senhor, e para nós, assim como o Pedro explicou a questão do vaso, que o vaso absorve, o vaso de barro absorve dentro, nas entrâncias ali do barro. Então não tem como você limpar o barro só por fora, né? Agora preste atenção aqui, que tremendo isso aqui. Está escrito tanto, tem mais passagens, mas tanto em 1 Pedro como Apocalipse está escrito assim. Tem várias traduções para o que eu vou ler agora aqui, mas é bom que a gente entenda o que eu vou explicar. Todas as coisas foram feitas através de Yeshua. Tudo que foi criado através de Yeshua. A morte de Yeshua, a morte do Cordeiro, já estava prevista, o Eterno já tinha aceito, já tinha estabelecido isso e já tinha aceito isso, embora, digamos, fisicamente não tivesse acontecido, porque o sacrifício de Yeshua aconteceu uma única vez, a morte dele no Gólgota, o sangue dele escorreu,
derramou. Esse sacrifício aconteceu uma vez só, por todos os sacrifícios que foram feitos no Mishkan, uma vez só, e no templo também em Jerusalém. Mas nós vemos que há uma fusão do tempo, porque isso já tinha sido pré-estabelecido pelo Pai, antes da fundação do mundo. Porque a Torá já existia, o templo já existia antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas, né? Segundo o Bereshit. Então, nós vemos que é uma fusão do tempo. Então, no santuário celestial, sendo eterno, pois já existia antes da criação. Então, nós vemos que o princípio, o meio e o fim, o Aleph e o Tav, eles se fundem num momento só. Né? Tanto é que está escrito assim, ó, tanto segundo Apocalipse 13:8, diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes, o que eu estou lendo aqui, não está ali. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que fora morto desde a fundação do mundo. Então, tudo isso já estava pré-escrito, já estava pré-estabelecido, né? Todas essas coisas, a vinda de Yeshua, a entrega dele total, né? Ele ser morto no madeiro, isso já estava escrito. Isso que nós temos que entender. E as mesmas palavras, deixa eu ver se eu localizo facilmente aqui, 2 Pedro, é 1 Pedro, quero dizer. 1 Pedro, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem efeito e sem mácula, o sangue de Yeshua, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então vejam bem, 1 Pedro são dois lugares, 1 Pedro e Apocalipse 13:8. Achei tremendo, tremendo. Então, foi consumado algo que já havia existido, já havia sido estabelecido e foi consumado. Né? Daí nós perguntamos, agora que é mais fácil de entender, porque isso já estava, me deu um entendimento muito mais assim profundo com relação a todos aqueles que foram salvos, que são salvos antes da vinda de Yeshua. Mas como assim, irmão Jair? Alguém pode ser salvo antes da vinda de Yeshua? Sim. Como não? Me prove isso na Torá, então, irmão Jair. Pois não. Abraão, por exemplo. Abraão foi salvo ou não? Ou foi para a perdição? Claro que foi salvo. Moisés, o próprio Moshe, foi salvo? Elias foi salvo? Mas aí você tem como me provar isso que você está falando, se não está conjecturando? Não. Por acaso, quem apareceu ao lado de Yeshua no Monte da Transfiguração foi um falso Moisés e um falso Elias? Foi só um teatro que foi feito ali? Irmãos, você que está assistindo em casa, isso é muito sério. Isso é muito sério, muito profundo. Né? Então, certamente, o que eu vou falar aqui não está escrito, é o meu parecer. Certamente, por exemplo, Abraão, que era considerado um amigo do Pai Celestial, certamente Abraão tinha um entendimento assim profundo sobre Yeshua, Mashiach, sobre o Mashiach, que o Eterno mostrou para ele. Então, claro que Moshe também tinha, Elias também tinha, certamente. Por quê? Porque isso já estava previsto lá atrás. Então, todos os que morreram, os nossos irmãos, os santos, os salvos, antes de Yeshua, morreram porque já estava isso predestinado, já estava estabelecido antes da fundação do mundo, irmãos. Isso é muito profundo.
Então, certamente, este fogo contínuo lá no Mishkan, no altar de bronze, certamente este fogo ele não podia apagar. Porque a salvação está 24 horas disponível para todo aquele que crê, irmãos. Desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém por isso. Vamos ver aqui. Está escrito também aqui, ó. O fiel e verdadeiro está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Afinal, Apocalipse 19, 11 a 13. Afinal, o sacrifício de Yeshua também tem efeitos retroativos para aqueles que morreram na fé. Pois ninguém entrará no reino de Deus senão pelos méritos de Yeshua. Aí sim, ninguém entrará no reino de Deus senão confessar que Yeshua é o Senhor, que Ele é a nossa salvação, que Ele é o Cordeiro de Deus. Se alguém negar isso, quem negar Yeshua, nega o Pai. E quem confirmar Yeshua, confirma o Pai. Então não tem plano B, irmãos. Não tem plano B. Mas isso eu acho que elucidou, tanto para mim quanto para vocês, a questão do retroativo, antes da vinda de Yeshua, para ser morto no madeiro. Né? Vamos continuar então. O item 2 é minha oblação, né? Oferenda de flor de farinha e de azeite, significa leal obediência a Hashem. Havia também a oblação da consagração do sumo sacerdote e do nazireu. Para quem quisesse ser nazireu, também era necessário passar pelo processo de oblação da minha. Shelamim, oferendas de pazes, e dentro da Shelamim, ali da explicativa de Shelamim, fala do ação de graças, que é o Corban Todá, Hatodá. Corban Hatodá está dentro da... Se você entrar ali e começar a ler sobre o sacrifício de pazes, o Shelamim, você vai, logo em seguida, você vai ler sobre a ação de graças também. Então faz parte de Shelamim essa gratidão. Né? Nós vamos explicar mais para frente o que é essa gratidão. Hatat, oferenda pelo pecado, para restabelecer a pureza, honestidade e integridade. O Midrash cita que esse sacrifício deve ser de acordo com os princípios da lei. Pureza, honestidade e integridade, o Hatat. Então, para restabelecer a pureza referente à honestidade e à integridade. O Asham, oferta de transgressão, pela transgressão. Né? Então, você está sentindo aquela condenação, aquela culpa, aquele peso, aquela opressão, assim, um sentimento de culpa. Então, é o Asham. Né? Então, para voltar aquele alívio da consciência da culpa. Né? Levítico 6, 4 a 5. Agora tem duas características para a gente entender essa questão aí dos sacrifícios, dessa regularização, né, dos sacrifícios. Tem dois itens interessantes. O primeiro deles é o tributo, nós chamamos de tributo. Ao lado dos seres, ao lado dos homens, a forma da vida mais elevada é o animal. Vamos entender que é bem interessante aqui. Vamos entender, irmãos, que no sexto dia, tanto o homem, mulher, quanto os animais, por exemplo, não foram criados no quinto dia, foram criados no sexto dia. E o homem também no sexto dia. Né? Então isso já nos chama a atenção. Opa, existe aí uma não, eu quero estar acima. Nenhum animal vai
subir na minha cabeça, eu vou dominar sobre todos, conforme está escrito em Bereshit, que a gente iria dominar sobre os animais, sobre os répteis, sobre as aves, todas essas coisas aí, né? Mas isso tem que chegar num nível X, que isso não pode subir demais, fazendo a ponto, mostrando para nós que de repente, não, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o Deus desse mundo aqui, eu domino sobre todos os animais, todas as aves, todos os répteis, eu sou o cara. Isso que não pode acontecer. Esse que é o ponto, né? Então está escrito aqui, de volta a Bereshit, durante a formação do mundo, a criação progrediu do mais básico ao mais complexo, culminando na criação da humanidade, né? E a criação que precedeu a humanidade foi o mundo animal. Então Hashem deu ao homem, né, a capacidade de subjugar e governar o mundo, conforme está escrito lá em Bereshit, né? Que você tem domínio sobre todos os animais, os pássaros, vida marinha, e todos os animais que também rastejam sobre a terra. Mas há um perigo, que é isso que eu acabei de explicar para vocês. A gente não pode deixar subir a ponto de, opa, agora eu sou o cara. Então, qual que é a intenção dessa oferta, desse sacrifício aí? A intenção, justamente, esse erro, né, só é possível se o homem esquecer esse lugar na cadeia, e que geralmente acontece assim, dessa forma, né? Então isso cria uma distância devastadora entre os homens e Hashem, como a gente age quando a gente age dessa forma aí. Então, quando pegamos o nosso animal, não qualquer animal, nós pegamos um animal que é nosso, o melhor deles, sem manchas, sem doença, ele não pode estar manco, o mais bonito, o mais limpo, aquele pelo, né, o mais saudável possível, né? Você tem um carinho especial por aquele animal, porque se cuidou dele de uma forma especial, né? É como se fosse um filho, uma espécie de um filho. Quem tem cachorrinho em casa? Então você acaba criando laços ali pelo animal, como se fosse teu filho ali, entre aspas, né? Então, podemos esquecer Hashem em nossas vidas diárias, acreditar que estamos no controle. Então, quando nós entregamos esse animal para o Eterno, é dolorido para nós entregar aquele melhor animal. É muito dolorido, se passa realmente. É como se tivesse a tua mão, o teu braço estivesse indo ali, parte de você. Então é mais ou menos isso que acontece. Então, o que nós estamos na prática externando com essa atitude? Nós estamos externando o quê, irmão? Você que está em casa. O que realmente nós estamos fazendo nesse momento aí? Nós estamos dizendo que nós não somos criadores, não somos o dono do mundo, o bambambam, mas que tudo pertence ao Eterno, nós pertencemos a Ele, nós somos dele, nós somos servos dele, e os animais também o Senhor colocou para nos ajudar de várias formas, né? Mas todas as coisas são dele. Então, assim como quando nós devolvemos o dízimo também, nós estamos dizendo que todo ouro ou toda prata é do Eterno. Nada realmente pertence a nós. O Eterno, ele nos ajuda. Então, é forma de você dizer que os animais, nós somos dele, quando se está devolvendo, né? Então, nós renunciamos ao nosso controle. Que nós, aqueles que têm fazendas de muito gado, né, de vacas leiteiras, aquela imensidão assim, que ele domina, ele compra, ele vende,
Então, para tirar esse eu. E da mesma forma, a questão do Corban Minha tem um paralelo diretamente ligado com essa mesma explicativa que eu dei para vocês, só que não com relação aos animais, mas com relação a tudo que está em volta dos animais, que são alimentos, são os cereais, porque a Minha, né, você faz, é feito de farinha fina, óleo, o Líbano. Olha que interessante aqui, ó. Simbolicamente a farinha representa o alimento básico. Mas a farinha e o azeite juntos com o Líbano são considerados pão dos ricos. Então esses materiais eles eram oferecidos, eles eram feitos, dados, né? Era feito de uma forma generosa, era dado de uma forma generosa esses alimentos aí. Então, quem dava, aí que entra alguns detalhes, são coisas sutis, mas às vezes passa despercebido. E você está oferecendo aquele alimento e você enche o peito, ó, foi eu que fiz. Eu sou rico, eu posso dar isso aqui para você, eu que fiz isso aqui. A gente não faz nada, irmãos. A gente transforma algumas coisas, mas tudo vem do eterno. A gente esquece disso muito rapidinho. A gente quer ser o autor daquilo. Essa que é a mensagem. Então, oferecer esses materiais como tributo, reconhecemos Hashem não apenas como fonte de toda a vida animal, mas também de todo o mundo material. Tudo, a ração que você dá para o teu animal, a água que você dá. Por exemplo, você consegue inventar uma máquina de fazer água? Você consegue fazer uma máquina de purificar a água, de fazer gelo, mas não de você fazer água, produzir água do zero. Consegue? Não tem como. Então, existe máquina de fazer ar. Você pode purificar o ar, refrigerar o ar, esquentar o ar, purificar para ele não entrar na tua casa com poluição, você respirar um ar puro. Agora, existe uma máquina de produzir ar? E o homem acha que pode. Por isso que não, esse ar aqui vamos poluir. A gente faz outro. Não é tão fácil assim, né? Então, esse que é o entendimento. E tem outro entendimento agora, eu falei do animal, o item 2 seria a questão da substituição. Substituição. Qual seria a forma definitiva de demonstrar que Hashem é o Criador? Vocês já ouviram uma palavra chamada Semirá? Já foi dado estudo aqui sobre a Semirá, que você coloca a mão sobre o animal, e daí você transfere, digamos, o teu pecado, o teu problema para o animal, ou o problema do povo para o animal. E daí aquele animal vai ser considerado o portador do teu pecado e ele vai pagar pelo teu pecado e você vai ser purificado. E esse processo chama-se Semirá. Então, quando nós oferecemos também o animal, aquele melhor animal, e nós colocamos a mão sobre a cabeça do animal, oferecemos como sacrifício eterno, nós entendemos então que é como se nós estivéssemos ali. E o Eterno está recebendo esse animal como se nós estivéssemos no lugar do animal. A vida, que o nosso pecado é pago com o sangue, né? Então, a vida do animal, para você permanecer vivo, para nós permanecermos vivos e purificados, o Eterno aceita aquele animal ali. Então, eu acho tremendo todo esse processo das misericórdias do Eterno, né? Sempre tem que ter o derramamento de sangue e alguém pagar por aquilo que a gente cometeu. Então, embaixo ali, ó, o homem deve se ver na oferta, que é o portador, no caso, o animalzinho, que é o portador. E claro, aqui
relacionamentos que não podem ser criados apenas por um ritual. Se as ações ou pensamentos de alguém não são compatíveis com o que é representado pelo Corban, pelo sacrifício, então não é uma representação de forma alguma. Hashem deixa claro que é apenas algo que não tem valor, algo vazio, né? Um ato totalmente inútil. Seu fundamento de seu relacionamento está quebrado. Então, é um tributo a ele, é um apaziguamento insultuoso, é algo que o Eterno não aceita, né? Uma substituição animal é vazia e sem sentido quando realmente você não está sentindo aquele, quando está entregando aquele animal, você não está sofrendo. O animal a mais, a menos, para mim não tem problema. Isso aí não é uma coisa que você não entregar nada para o Eterno. Você continua com o pecado. Então o que Hashem se importa não são propriamente os sacrifícios em si, mas muito mais o que está no teu coração. Muito mais importante é a mentalidade e as ações por trás desses sacrifícios aí. O Eterno está mais preocupado, coloquei ali, grifei ali, que busquemos a justiça. O que seria realmente buscar a justiça? Socorrer os oprimidos, os órfãos e cuidar das viúvas, né? Então isso realmente é o verdadeiro Corban que gera proximidade do nós com o Eterno. Palavras de Oséias 14:2, diz assim, ó: Unishalmá parim isfateinu. Oferecemos oração em vez de sacrifício. Agora, minuciosamente, as palavras lá de Oséias, essas mesmas palavras em hebraico que eu li, diz assim, ó, Oséias 14:2, perdoa toda a iniquidade, Eterno, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Sacrifício dos nossos lábios. Lembrando que também o louvor também é uma oferta de gratidão, de adoração e de gratidão por Eterno nos nossos louvores. Tanto é que o Urua habita no meio dos louvores, né? Nosso serviço de oração, presta atenção agora que interessante essa parte. Veja como não tem como fugir das festas do Senhor e do Shabat. Olha, eu achei tremendo essa parte aqui. Então, como que nós podemos fazer ofertas, corbanote para o Eterno, de forma que o Eterno se sinta alegre, ele aceite, aquilo seja aprazível, que ele aceite com alegria aquela nossa oferta. Tá? Aqui, quando nós estamos aqui no sábado de manhã, através do... não só sábado de manhã, todos os dias, né? Shaharit, no Musaf, no Minha, na Neilá, que oração ali perto do meio-dia, oração da tarde, oração da noite, né? E orações espontâneas. Às vezes você, dependente de horários, às vezes você está se sentindo opresso, está com algum problema, está triste, não sabe por quê, uma angústia. Você vai lá, você fecha no teu quarto, faz uma oração espontânea. Isso agrada muito o Eterno, se abrir e rasgar o teu coração para Ele, né? Então, tudo isso corresponde às ofertas diárias dadas no Mishkan. Mas tem outras formas. Não é só dessa forma aqui. Por exemplo, quando nós observamos e guardamos o Shabat, o que nós estamos realmente dizendo para o Eterno, assim como eu falei quando eu falei de dízimos, por exemplo, devolução de dízimos? Nós estamos dizendo que o Eterno é o dono do ouro e da prata. Né? Ele que vai... se nós formos diligentes, se nós formos bons administradores, baseados na Torá, o Eterno vai nos abençoar. Se nós praticarmos a Tzedakah, consequentemente o Eterno vai nos abençoar.
Isso é indiscutível. A Torá ensina isso daí. Agora, se nós ficarmos só parados, como aquela parábola que um dos servos lá enterra o dinheiro, ele fica estagnado, parado, que ele não rende juros, ele não faz nada, ele não acompanha a inflação, não faz nada, e isso, a Torá é contra isso daí. Você não pode enterrar o dinheiro. Você tem que fazer ele ter vida, ele acompanhar, ele crescer. Você vai aplicar o dinheiro. Às vezes uma poupança não é o melhor. Você tem que colocar ele numa aplicação. O que é melhor que isso, Jair? Pega parte desse dinheiro, pratica tzedakah, que é uma excelente aplicação. Não visando negócios, mas é uma tzedakah. Você está obedecendo a Torá. Entendeu? Então é bênção para a tua vida. Você não vai fazer uma tzedakah pensando, peraí, se eu fizer isso, eu calcular aqui quanto que vai dar. Você não faz tzedakah pensando nisso. Mas certamente é brasas vivas sobre a tua cabeça, irmão. Irmão, irmã que está em casa também. Nós temos que lembrar da Torá. Nós temos que nos lembrarmos da Torá. Então, olha que interessante o Shabat. Quando nós guardamos o Shabat, nós estamos dizendo o quê? Que de domingo a sexta-feira, antes do pôr do sol, o homem é muito esquecidinho, nós somos esquecidinhos, e daí de repente, não, esse dia aqui eu faço como eu quero, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, eu deixo de fazer, eu compro, eu vendo, eu arrumo a minha casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Você se sente dono dos dias. O Eterno está dizendo, não, todos os dias são meus. Então, quando você separa e para, quando você para realmente no Shabat, que é para parar, e às vezes a gente, no Shabat, a gente não para, que a cabeça... Então, nós temos que parar no Shabat. Daí, nós estamos dizendo, Eterno, nós estamos parando no Shabat porque nós cremos e entendemos que todos os dias, todos os meses, todos os anos e todas as horas são tuas. O Senhor é o Criador do tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Agora, irmão, só quero, para elucidar aqui, temos mais uns minutinhos aí, uns 10 minutos, 10 a 15. Eu não poderia deixar de explicar para vocês o que fala... Lembra que eu falei na Torá, onde vocês lerem lá o Corban Shelamim, que é o Levítico 17, 12 a 15? Eu acho que esse joguinho aí, as crianças do Mark devem ter. Aquele quem... Talvez alguns aqui nem saibam que existiu, mas eu passei um tempo que tinha um programa chamado Vila Sésamo, que tinha esses personagens ali do Vila Sésamo. Então, naquele joguinho ali, você pode ver que tem 3 carinhas, mas tem um que não é carinha. Você não sabe bem o que é lá atrás. Se é uma esponja, se é uma espuma, se é uma... Sei lá, não sabem se é uma cara ou não é. Não... Você vê 3 caras, mas ali você não vê cara nenhuma. Então é um jogo de associação. As crianças no jardim, na pré-escola, até no primário, jogam esse tipo de joguinhos, né? Que é de você associar e você treinar a inteligência para ligar os pontinhos, associar uma coisa com outra, desassociar, formar conjunto, formar grupos, né? Isso aqui não pertence a isso aqui pertence àquilo, para treinar a inteligência. Então, na Torá, nós podemos também fazer esse tipo de jogo. É por isso que eu coloquei aquilo ali. Inclusive nas tábuas, nas 2 tábuas das 10 palavras. Com as 10 palavras nós podemos fazer esse joguinho aí, né? Tentando descobrir qual categoria pertence a esses mandamentos.
né? Quando você está com as 2 tábuas na tua frente, com as 10 palavras, numa tábua tem 5 palavras, na outra tábua mais 5 palavras, né? Daí, fazendo esse joguinho da associação, então, conforme o que você aprendeu na escola da Torá, essas mitzvot, no caso, são mitzvot ben Adan ul Makon. Mitzvot que governam as relações entre o homem e Hashem. Amém? Na primeira tábua. Agora estou falando da primeira tábua. São mitzvot que governam as relações entre o homem e Hashem. Inclusive o Shabat, que é o 4º mandamento, está na primeira tábua. Agora você lê assim, ó, presta atenção. O 1º mandamento, eu sou o Senhor teu Deus. O 2º, não tenhas nenhum outro Deus antes de mim. 3º, não tomes o meu nome em vão. 4º, conforme eu já falei, honra o sábado para o santificar. E tem mais um que é o 5º, que diz, honre seu pai e sua mãe. Deus separa assim, honre seu pai e sua mãe. Amém? Eu sempre vou honrar meu pai e minha mãe. Amém? Concordo. Mas o que está acontecendo com relação a honre seu pai e sua mãe, que é o 5º mandamento, está na primeira tábua. O que isso está fazendo na primeira tábua? Que supostamente governa as mitzvot entre o homem e Hashem. E as segundas tábuas, os mitzvot que fazem relação entre homens e homens. Não mate, não roube, não adultere, não isso, não aquilo, não cobice. Então, é homem com homem, relação entre homem com homem. Por que relação entre homem com homem? Porque para nós estarmos de bem, em paz com o Eterno, nós temos que estar de paz com os homens. Por isso, vamos fazer as pazes, amigo, aquele exemplinho que eu dei lá, né? Talvez a categoria não seja sobre mitzvot, entre o homem e Hashem. Vamos agora compreender no joguinho ali, qual a outra palavra, o que realmente o Eterno está querendo nos dizer com relação ao 5º mandamento da primeira tábua. O que há de comum entre todas as primeiras 4 mitzvot entre o homem e Hashem e a 5ª mitzvot entre as pessoas e seus pais? Vamos associar então, que é o joguinho, mantemos o joguinho da associação lá, da Vila Sésamo, com... Qual é o denominador comum aqui entre todas essas mitzvot, irmãos? A palavra criadores. Tanto Hashem, e quando você está guardando o Shabat, você está dizendo, Eterno, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Criador de todos os dias, não só do Shabat. O Senhor nos criou no 6º dia. O Senhor fez coisas maravilhosas. Então, todo o tempo é teu. Nós estamos também engrandecendo o nome do Eterno com o Shabat, por isso que ele está ali. Então, a palavra-chave é criadores. Então, tanto os nossos pais como o Eterno é o Criador espiritual, e nossos pais, os nossos criadores físicos. Quando olhamos para a nossa... isso, vejam ali, muda a maneira como você olha, como nós olhamos para a tábua daqui para frente. Não é em vão que todos esses mandamentos, até o 5º, estão na primeira tábua. O 5º não foi para outra tábua. E também uma forma de como nós devemos honrar os filhos devem... Porque aqui, tanto os pais físicos quanto o pai espiritual, nós temos que honrar as cãs, e temos que honrar a Deus e temos que honrar os pais. E tanto que está escrito que o filho que honra os pais, ele terá
o Eterno prolongará os seus dias sobre a face da terra. E honrar os pais é cuidar de diversas formas. Você vai ser educado, vai ajudar os pais, vai ser atencioso, vai ouvir, quando o pai e a mãe estiverem falando, você vai ficar quieto. Geralmente o pai e a mãe falam, o filho já quer falar mais alto, né? Então, ficar quieto. É difícil, mas é honrar os pais, né? Nossa paraxá fala sobre uma oferta especial como Korban Todá, uma oferenda de ação de graças. Quando você traz uma oferta de ação de graças, quem deve oferecer um sacrifício de ação de graças a Hashem? Ainda naquele joguinho, presta atenção, tudo se intercala aqui. Baseado naquele joguinho dos 4, eram 4 carinha, 3 iguais e uma diferente. Ou uma que não tinha carinha. A Guemará Brahot, citada por Rashi, afirma que 4 pessoas precisam agradecer. Quem são essas pessoas? Essas 4 pessoas são Yorden Hayam, aqueles que sobrevivem a uma perigosa jornada oceânica. Está um barco meio pequeno, está lá a 500 quilômetros da costa, sem... a poita nem funciona, é tão fundo que a âncora não funciona, está à deriva. Está à deriva. Né? Uma situação terrível. Rohei Mid Barot, aqueles que atravessam o deserto e sobrevivem. Então, é uma situação meio parecida, porque se você está sozinho, ou mesmo com alguma pessoa, no meio do deserto do Saara, com o sol a pino, 60 e poucos graus de temperatura, você com pouquíssima água ou sem água, né? Então, quando você consegue chegar do outro lado, aqueles que atravessam o deserto sobrevivem, é como se você nascesse de novo, né? Mishehaya rolete vini trapé. Um que está gravemente doente e sobreviveu. E o último, o Mishehaya havush bebeit hasurim. Alguém que está trancado na masmorra e foi finalmente liberto. Qual desses 4 itens aqui, o item que não se encaixa? Por exemplo, alguém que está trancado na masmorra, ele está fechado lá, ele vai ter ração de comida e de água, ele não tem acesso à parte externa, ele fica sempre naquele lugar. E ele não vai, agora eu vou sair daqui para dar um mergulho, tomar bastante água que estou com sede, e vou me banhar. Não. Ele vai receber aquela cotinha de água naquele horário, ele vai ter que suportar aquela sede, suportar aquela fome e assim por diante. É como se ele estivesse no deserto. Mas por acaso alguém que está gravemente doente no hospital, por exemplo, alguém que está doente no hospital, ele está como uma situação no mar, ou numa situação no deserto, por exemplo. Por exemplo, se alguém está no UPA, a pessoa teve lá um mal-estar, uns enjoos, tal, levamos a pessoa no UPA. No UPA é um lugar estruturado, organizado? Sim. Ele tem suporte lá de médicos, de enfermeiros, de alimentação adequada, soro. Ele tem cuidados que no deserto, no mar ou na prisão ele não tem. Ele tem cuidados. Então, essa situação aparentemente não se encaixa nas outras situações. Ela está desassociada. Tem 3 situações que se encaixam e essa pessoa que está doente, não, ela está
ela está lá no Hospital do Rocio, em Campo Largo. Alguém já foi no Hospital do Rocio, em Campo Largo? É enorme. A estrutura que eles têm lá, são muito organizados, é um hospital muito, muito bom, muito bonito, e tem tudo que é tipo de equipamento lá. Então, ninguém vai morrer lá por causa que faltou um equipamento. Faltou oxigênio, faltou um equipamento lá para fazer um exame na pessoa, exame de sangue. Tem tudo lá. Então, essa situação não se encaixa. Ou se encaixa. Se encaixa ou não se encaixa? Irmãos, se encaixa ou não se encaixa? Eu fiquei feliz porque a nossa irmã, segundo o irmão Lauro, a nossa irmã Simone estava para receber alta hoje à noite. Então, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, agora vocês vão entender onde eu quero chegar aqui. Quando alguém está gravemente doente, também vive em um ambiente inerentemente inóspito à vida. É como se você estivesse num deserto. É como se você estivesse lá em alto mar. Esse ambiente, o deserto e o mar, é o nosso corpo. É para a gente também pensar, por isso o Todá, que o nosso corpo, a gente não tem poder sobre ele. Nós podemos, durante a nossa vida, cuidar da melhor forma, com alimentação, exercícios, não se estressar, ter uma vida assim, para você cuidar do corpo, do instrumento, né, do servo de Deus. Então, esse ambiente é o nosso próprio corpo, esse ambiente inóspito. Então, o medo que acompanha a doença é a sensação de que não se pode confiar no nosso próprio corpo. Quando nós estamos passando por uma enfermidade grave, nós não temos controle sobre essa situação. E não há uma certeza médica que você vai se safar disso. Ainda essa. Pode ser o melhor hospital que você esteja. Albert Einstein, por exemplo. Todos que passaram pelo Albert Einstein, por acaso nunca ninguém morreu lá? Claro que já morreram. Entendeu? Então, esse que é o ponto, irmãos. O ambiente fundamental no qual nossas mentes e consciência vivem não é apenas o estado da Califórnia, Nova York ou Israel. É o nosso próprio corpo. E quando o nosso corpo se volta contra nós, torna-se um terreno estranho, totalmente inóspito. E isso é uma coisa assustadora. Por isso, quando alguém é liberto disso, é salvo dessa situação, de uma doença muito grave, tem que dar graça. É o Corban HaTodá. Sacrifício, oferta de ação de graça, no caso. Isso que explica a Torá. Tanto é que o fato de a gente visitar, nós visitar, né, o enfermo, a Torá nos instrui dessa forma. Tanto é que o Eterno enviou um representante dele para visitar Abraão. Quando que o Eterno visitou Abraão? Quando estava Abraão se convalescendo da circuncisão que ele fez. Ele foi visitado pelo Senhor, pelo anjo que o Eterno mandou representando ele, né? Então, tanto a hospitalidade de Abraão, ali tem duas lições. Como o Abraão recebeu, como o servo de Deus recebeu os enviados do Eterno, e como os enviados do Eterno foram visitar o enfermo. Tem duas lições interessantes ali, né? Então, e quando você visita um enfermo, que às vezes o enfermo, você fica num estado assim que de medo, de pavor, não sabe o que vai acontecer, insegurança, medos. Você chega lá, é uma pessoa que te conhece, o enfermo
reconhece você, ele se sente um alívio, ele sente um alívio. Ele sente que tem alguém perto dele. Então essa é a importância, é uma trégua ao medo. Uma trégua ao medo. Então é isso, irmãos, nosso estudo de hoje. E que o Eterno nos abençoe, que também o Eterno nos abençoe nessa celebração de Pêssar, né? E que o Eterno tenha misericórdia também e traga alívio, traga salvação, traga cura para todos os infectados aí pelo Covid. Em nome de Yeshua. Amém. Yevareha Adonai vishmereha, Yair Adonai panaveleha vihuneika, Isa Adonai panaveleha, Veasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom, a paz. Mishem Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat shalom a todos.